Então, senhores, agora a gente vai discutir brevemente aqui esse tópico 5.3 do nosso livro-texto, que fala dos sistemas de referência, que é um tópico necessário para a gente continuar a utilização das leis de Newton na descrição de sistemas dinâmicos. O que eu estou querendo dizer com isso, sistema de referência? A gente precisa estabelecer uma estrutura de medida para que as nossas medidas de aceleração, que, por exemplo, vão dar origem à nossa massa inicial, sejam padronizadas, sejam facilmente validadas. Senão a gente vai ficar medindo coisas diferentes e a comunicação vai ser, de certa forma, comprometida em função de nós estarmos partindo de coisas diferentes para fazer as nossas medidas. Então, a ideia do sistema de referência é você construir um padrão de medida, um padrão para que você possa fazer as suas medidas e confirmá-las ou até mesmo utilizá-las nas descrições dinâmicas que você vai propor através das leis de Newton. Porque perceba, eu estou explicando como a natureza se comporta. Eu estou explicando, ela se comporta assim por causa disso aqui. São as leis. Estou propondo uma descrição matemática disso. Agora eu preciso obter consequências que sejam mensuráveis. Para o Newton, isso não foi tão difícil, a meu ver, porque o Galileu já tinha feito medidas. O Galileu já tinha discutido isso com muita propriedade, essa questão das medidas de velocidade, de posição, etc, etc. O Galileu tinha discutido arduamente. Então, o Newton precisava compatibilizar, não estou dizendo que ele fez isso pensando no Galileu, mas seria importante compatibilizar as leis dele e os resultados com aquela forma de medida bem solidificada que o Galileu tinha. Então, aqui eu trago à tona essa ideia de sistemas de referências. Eu me basei particularmente na construção do Galileu. Nós vamos ter que ter sistemas de medida. E esse sistema de medida ele tem que ser um tal que eu consiga simplificadamente obter aquelas expressões das leis de Newton e, ao mesmo tempo, validá-las através das minhas medidas. Né? A gente vai ver que esses sistemas de medidas, eles acabam se classificando basicamente em dois agrupamentos. Os sistemas de referencial inercial e os sistemas de referencial não inercial. Os sistemas de referencial inercial, né, são aqueles em que as leis de Newton são obedecidas. Elas são obedecidas sem a necessidade de qualquer intervenção. Em linhas gerais, o que isso traduziria para mim? Por exemplo, se eu tiver uma velocidade constante, ou seja, se eu conseguir medir um objeto que se move com velocidade constante, movimento uniforme, a força resultante que atua sobre ele é zero. Isso aqui é a aplicação imediata da primeira lei de Newton. Se isso aqui for verdade, então lá, está aqui o meu referencial, que eu adotei. Eu olhei para um objeto se movendo. Olha lá. Esse objeto, eu digo que ele está em velocidade constante. Eu digo que ele está em velocidade constante. Quer dizer que a força resultante sobre ele é zero. Se eu olhar e qualquer outra pessoa ao meu redor olhar e disser que ele está em velocidade constante, quer dizer que nós estamos em referenciais inerciais. Agora, essa comparação ela é muito peculiar, porque perceba, a Terra é o nosso referencial master. Então, nós comparamos sempre com a Terra. Então, quando eu comparo o meu referencial com o referencial da Terra, eu digo, nós temos referenciais inerciais em relação à Terra. Já se eu comparar com outro referencial, com a Lua ou com outro objeto, eu não vou poder afirmar isso com facilidade. Talvez eu diga, não, eu não sou um referencial inercial em comparação à Lua. Então, essa ideia do referencial inercial ela é meio comparativa. Você precisa ter uma base, e a base é o referencial da Terra. Então, a gente sempre compara. Se entre nós, compararmos com a Terra,
nós podemos chegar à conclusão de que nós somos referenciais inerciais em relação à Terra. Então, é aqui que o Newton está preocupado em descrever a sua dinâmica. É aqui, nesse universo. Aí, se eu tiver um referencial não inercial, as leis de Newton não são válidas? Parece, do jeito que a gente está falando, parece que não, né? Mas elas seriam válidas, mas você precisaria fazer correções. Teria um termo de correção para que elas fossem válidas. Mas ela não deixaria de ser válida. Né? Tanto que o próprio Einstein adota ela como as leis de Newton são válidas em qualquer referencial inicial do universo. Ele adota isso de maneira clara. Então, eu estou tentando, então, nesse contexto, introduzir a ideia do referencial inercial. E, basicamente, a gente vai ter que construir isso através da comparação. A Terra é a nossa mãe, então a gente parte da Terra, o referencial da Terra. Eu comparo o meu referencial com um referencial fixo na Terra. Se as medidas que eu faço, ou se a nossa ideia de velocidade constante é a mesma, e aí perceba, eu posso ter um referencial onde ele mede uma velocidade constante, e diferente de zero. E posso ter um outro referencial que ele mede uma velocidade igual a zero, mas também constante. Eu não disse que as velocidades têm que ter o mesmo valor, eu só disse que elas têm que ser constantes. Então, nos dois casos, eu teria referenciais inerciais, porque ambos medem velocidade constante. Não necessariamente iguais. Aí essa relação entre as velocidades é aquela chamada relatividade de Galileu. A relatividade de Galileu dá origem à relação entre as velocidades. Né? Se você tem referenciais inerciais e o tempo é o mesmo para os dois referenciais, a velocidade de um ela é obtida através da soma algébrica da velocidade do outro ou da soma vetorial se você estiver no universo não unidimensional. Então, vamos lá. Essas leis da física, as leis de Newton, né? Se você pegasse aqui ela e escrevesse, agora eu já vou usar uma notação que talvez vocês não tenham muita familiaridade, essa notação aqui, ó. R, dois pontos. Quem é R? R é o vetor posição de uma partícula em relação ao referencial. R, dois pontos, é a derivada temporal de segunda ordem desse vetor posição. Então, aqui eu estou escrevendo a aceleração. Né? E se você tem a relatividade de Galileu V igual a V' mais VR, aonde VR, V é a velocidade do objeto, medida no referencial em movimento, que é o meu referencial S' aqui, por exemplo. Esse referencial meu aqui, eu posso chamar ele de S' e falar, esse referencial está em movimento em relação à Terra. Essa VR é a velocidade desse cara em relação à Terra. Vou fazer um desenho aqui só para você enxergar o que eu estou querendo dizer. Né? Aqui, imagine a Terra. Aí eu vou e fixo na Terra um referencial. Esse referencial eu chamo de S. E vou botar só bidimensional. E aqui tem um outro referencial. Esse referencial está fixo num objeto que está se movendo em relação à Terra. Então, isso significa que o vetor posição de S' em relação a S está mudando, que tem uma velocidade. Se eu pegar um objeto aqui, e eu quiser avaliar a velocidade desse objeto, eu vou ter que pegar uma medida feita a partir do S', que eu vou chamar de R', e uma medida feita a partir do referencial S, que eu vou chamar de R. Perceba que há uma relação vetorial entre esses vetores de posição. Essa relação pode ser desenhada assim, RS, S', né? Mais R' é igual a R. Ok?
Se eu agora passo a avaliar a taxa de evolução temporal desses caras, ou seja, eu vou fazer de uma maneira bem chula, mas não tem problema. Se eu tomo a derivada temporal disso aqui, você passa a ter a derivada temporal de RS'. S é a velocidade entre os referenciais, é VR. A derivada temporal de R' é a velocidade do objeto medida pelo referencial S', que está em movimento. E dr é a velocidade que você mediria no referencial da Terra. Ou seja, as velocidades se relacionam assim. Isso tudo foi feito dessa forma, partindo do pressuposto que o tempo é o mesmo para todos os referenciais. Então isso é o que a gente chama de relatividade de Galileu. Tá? Relatividade de Galileu. Ok? Então é isso que eu estou trazendo à tona quando eu vou lá e escrevo essa relação das velocidades. Bom, voltando então aqui em cima, quando eu substituo essas velocidades aqui dentro, né, eu vou ter uma construção tal que, olha só, se você pegar essa expressão aqui, ó, e avaliar ela numa segunda derivada temporal, ou seja, eu estou pegando agora as acelerações, o que vai acontecer? Quando eu faço uma nova derivada temporal aqui, a derivada temporal de VR, que eu vou colocar por enquanto aqui no canto, depois a gente discute o que ela significa, ó. Olha lá. Mais derivada temporal de V' é igual a derivada temporal de VDT. O que eu quero que você observe? Esse cara aqui, ó, é R', 2 pontos. Esse cara aqui é R, 2 pontos. São as acelerações medidas em referenciais distintos. Uma medida no linha, que está em movimento, e outra medida no R, que está fixo na Terra. Esse aqui é a aceleração entre os referenciais, que eu não vou chamar nem de R, eu vou chamar de K. É a aceleração entre os referenciais. O que eu quero que você observe? Que se eu multiplicar essa equação toda pela massa inicial da partícula, eu vou ter aqui, ó, multiplicando tudo pela massa da partícula, eu vou ter mdv dt como sendo a força medida no referencial fixo na Terra. mdv' dt, a força medida no referencial em movimento. E eu vou ter uma terceira força aqui, ó. Você percebe? Que seria uma força que eu vou chamar aqui intrusa na jogada. As leis de Newton seriam válidas se esse F fosse zero. Porque aí, a força que você mede num referencial é a mesma força que você mede no outro referencial. Esse F aqui é que está sacaneando a parada. Ou seja, esse F ele só surge quando os referenciais que você está comparando se movem em movimento diferente de um movimento uniforme entre eles. Ou seja, não são referenciais inerciais. Então, dizer que dois referenciais são inerciais, no frigir dos ovos, é dizer que eles se movem entre si com velocidades constantes. Eles podem estar se movendo, mas desde que em velocidade constante. Aí eu não vou ter problema nenhum, as leis de Newton vão ser as mesmas. Ah, e se eles estiverem se movendo com velocidades não constantes? O que muda? O que muda é que, olha só, na hora que você fizer uma comparação entre as forças medidas nos referenciais, essa comparação vai introduzir para você uma força adicional, que nós já ouvimos falar dela. Elas costumam ser chamadas de forças fictícias. O problema do movimento circular, lembra? No movimento circular, você está indo para um referencial que não é inercial. Quando você vai no referencial da partícula, ele é um referencial não inercial. Então, moral da história, tem pano para manga para mexer aqui, né? Tem coisa pra caramba para a gente brincar, né?
E isso tudo aqui não passa de uma idealização. Isso não passa de uma historinha para a gente tentar descrever o que está acontecendo. Isso não é a verdade. Não estou dizendo que isso aqui são as equações que Deus usou, não. Não é isso. Mas isso aqui é uma modelização. É uma forma que a gente está construindo de entender o que está acontecendo no universo. Né? Então, eu quero que vocês percebam que sempre há espaço para discussões. Sempre há espaço para novas inserções, novos fatores de liberdade que a gente ainda não descreveu. E aqui é o momento que a gente vai tentar absorver e trazer à tona essas descrições. Tá? Eu estou chegando ao fim da nossa aula. Eu queria só fazer um comentário rápido, breve aqui, que é o seguinte. Nós vamos tentar restringir as nossas descrições, pelo menos no início, a referenciais inerciais, para que a gente possa se apropriar melhor dessa intervenção, dessa forma de olhar para o fenômeno, de uma forma menos SS0 mais VT, sabe? Uma coisa mais técnica, onde a gente busca os primórdios da descrição científica que está em jogo. O que a gente quer é descrever, no final das contas, o movimento da partícula. Então, como eu quero descrever o movimento da partícula, eu preciso ser capaz de obter a posição e o tempo da partícula. Velocidade, essas coisas, senão não serve nada. E essas equações de movimento, elas não podem, se eu estiver lidando com referenciais inerciais, as equações de movimento não podem depender da posição inercial. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu estou lidando com sistemas inerciais, as equações de movimento elas têm que ser as mesmas em um ou outro referencial, a não ser por constantes, a não ser que venham a diferir por constantes. Então, a menos de constantes, elas têm que ser as mesmas equações. E eu não posso, eu tenho que estar sempre nesse caso, me solidificando na ideia de que o tempo é homogêneo. Porque se o meu tempo deixa de ser homogêneo, eu passo a fugir da minha relatividade. Eu entro numa relatividade que está além daquilo que eu estou tratando. Então, por exemplo, isso aqui que a gente acabou de mostrar, vai ser reconstruído. E essa reconstrução pode, por exemplo, modificar a forma com que a gente mede as grandezas, tempo, posição, etc. É o que dá origem à realidade restrita, etc. Então, assim, a gente tem que saber onde está lidando. Eu digo que a gente não está facilitando as coisas. Eu não estou facilitando. Eu estou simplesmente restringindo a uma classe de problemas que são úteis, estão acessíveis a nós, mas que, claro e evidentemente, não são todos os problemas do universo. E vai chegar um momento em que eu vou precisar avançar nessa discussão e a cada momento